الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, hoje vamos iniciar o capítulo número 5, que tem a ver com a purificação, mas este capítulo hoje, inshallah, vamos falar a respeito de wudu, a ablução. وفيه مسائل. Neste capítulo da ablução temos várias questões que vamos abordar aqui. المسألة الأولى, a primeira questão, تعريفه وحكمه. Vamos definir a ablução ou wudu e vamos falar da sua classificação à luz da Sharia. Wudu, na terminologia da Sharia, استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. Quando se define wudu ou ablução à luz da Sharia, se refere ao uso da água nos 4 membros, é utilizar a água nos 4 membros do corpo humano. Quais são esses? Estamos a falar do rosto, das 2 mãos, melhor dizer, dos 2 braços, passar a mão molhada na cabeça e também lavar os pés até aos tornozelos. Estamos a falar, consiste, o wudu, na definição, é lavar os 4 membros, que são o rosto, os 2 braços até aos cotovelos, passar a mão molhada na cabeça e lavar os pés até aos tornozelos. Então, esta é a definição de wudu. E este wudu deve ser feito de forma específica que a Sharia ordenou e o Nabi sallallahu, portanto, orientou, ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala. Então, esta maneira de fazer wudu, o objetivo principal é agradar Allah subhanahu wa ta'ala. O que significa? Quando nós lavamos estes membros no decorrer da ablução, estamos a obedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é a ibada, é a adoração. Porque se vier alguém lavar os mesmos membros com outros objetivos que não sejam de agradar e obedecer a ordem de Allah, não se chama ablução, apenas lavou os membros mencionados. Então, a partir daqui, logo nós já entendemos que estes são os pilares de wudu. Estes são os pilares de wudu. Depois em frente devemos de detalhar os sunnats de wudu e daí em diante, mas é preciso compreender que estes 4 que definimos são os pilares do wudu. O que quer dizer? Se não lavar um destes membros, o wudu fica inválido. وحكمه, qual é a classificação da ablução do wudu à luz da Sharia? أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمهما كالطواف ومس المصحف. A ablução, ou melhor dizer, o wudu, é obrigatório para todo aquele que se encontra no estado de impureza menor, quando pretende fazer o salat, a oração, e tudo aquilo que tem, portanto, recomendação de wudu, como, por exemplo, o tawaf, contornar a Kaaba. Para quem vai para Meca fazer o Umrah ou fazer Hajj, é preciso fazer tawaf, que é contornar a Kaaba. Então, para você fazer tawaf na Kaaba, é preciso ter o wudu. Obrigatoriamente, o indivíduo deve fazer a ablução. E também quando quer, portanto, recitar o Coran, também a pessoa deve ter o wudu. Portanto, esta aqui é a classificação do wudu à luz da Sharia. A segunda questão deste capítulo do wudu, vamos falar ad-dalilu ala wujubihi. Qual é a prova e a evidência que o wudu é obrigatório à luz da Sharia? Qual é a evidência e qual é a prova à luz da Sharia que nos explica que o wudu é obrigatório? E também, para quem é obrigatório fazer o wudu e em que momento o wudu torna-se obrigatório para o muçulmano?
Quanto à evidência e a prova da Sharia, que vem ilustrar que o wudu é obrigatório, temos o versículo que se encontra no Surat Al-Ma'idah, número 6. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dirige-se para os crentes, que ya ayyuhalladhina amanu, ou crentes, aqui dirige-se para todo crente, idha qumtum ila as-salat, quando pretenderem se levantar para fazer salat, a oração, a condição que devem observar qual é? Faghsilu wujuhakum. Aqui começa a ordem de nós temos que praticar o wudu antes do salat. Então, faghsilu wujuhakum, lavai vossas caras. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, lavai vossas caras e lavai também vossos braços, ila al-marafiq, até aos cotovelos, wamsahu bi ru'usikum, passai a mão molhada, portanto, nas vossas cabeças, em cima do seu cabelo, wa arjulakum ila al-ka'bayn, e lavai, portanto, vossos pés até aos tornozelos. Logo, esta é uma evidência da obrigatoriedade do wudu para quem pretende fazer ibadah, como salat ou tawaf e daí em diante. Então, aqui logo este versículo claramente mencionou os pilares fundamentais do wudu, que obrigatoriamente devem constar quando a pessoa estiver a fazer o wudu. Se a pessoa fizer o wudu, lavar os braços e não lavar o rosto e lavar o resto dos membros, o seu wudu fica nulo porque deixou de fora um dos pilares. Conforme eu disse, nós iremos detalhar os sunnats do wudu, que não vem mencionados neste Coran, que fazem parte da sunnah. Então, este versículo número 6 da Surat Al-Ma'idah é uma evidência clara da obrigatoriedade de wudu. E temos a prova da obrigatoriedade do wudu na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temos o hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: La yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a oração de qualquer pessoa, se a pessoa não estiver pura. E a pureza aqui está-se a falar de wudu, porque a pessoa, se não tem wudu, encontra-se no estado de impureza menor. Wala sadaqatin min ghulul, e também Allah não aceita, portanto, sadaqa, uma caridade que a sua fonte é de desvio e de roubo. Ghulul significa aquele bem que tu roubaste, que usufruíste em vias ilícitas. Então Allah subhanahu wa ta'ala não aceita este sadaqa. Então esta é uma evidência clara da obrigatoriedade de wudu. E temos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: La yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita o salat, a oração, man ahdatha, daquela pessoa que tiver estado de hadath, de impureza menor, hatta yatawadda, até fazer o wudu. Hadath é o quê? Tem hadath, significa, nós já tivemos a oportunidade de mencionar e de esclarecer hadath nas aulas passadas. Hadath, impureza menor. Se a pessoa libertar gases intestinais, então este tem hadath, está no estado de impureza menor. Então este, se fizer salat sem praticar o wudu, o seu salat fica nulo, não é aceite. Por quê? Porque ele se encontra no estado de impureza menor. Então ele deve fazer o wudu, de seguida é que ele pode fazer salat. E este hadith, os dois hadiths, o primeiro é relatado através de Imam Muslim e o segundo também por Imam Muslim. E não existe nenhuma divergência no seio dos juristas muçulmanos com relação a isto de que o salat, se a pessoa for a efetuar enquanto não tem wudu, e o salat fica nulo. Então, por unanimidade, os alimos estão, portanto, de opinião e partilham deste hadith que a pessoa, se não fizer o wudu, o seu salat torna-se inválido. E conforme sabemos que o Coran, assim como a Sunnah, assim como o consenso dos ulamás, menciona e por unanimidade que o wudu é obrigatório. Agora, para quem é obrigatório
a prática de wudu, da ablução. فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمهما. O wudu, a ablução, é obrigatório para todo muçulmano. O wudu é obrigatório para todo muçulmano que atingiu a puberdade e que goza de boa sanidade mental. Este muçulmano já reúne os requisitos para que o wudu torne-se obrigatório para si. Segundo requisito, al-baligh, atingiu a puberdade, que quer dizer, para uma criança não é obrigatória, portanto, a prática de wudu, porque ainda não atingiu a puberdade. Al-aqil, a pessoa que goza de boa sanidade mental, que tem um juízo são, também o wudu torna-se obrigatório para este indivíduo. Logo, a pessoa que tem problemas mentais, que padece de uma doença mental, não é obrigada a fazer wudu. Por quê? Porque não reúne este requisito. Então, todas as ações que têm a ver com a ibada, os requisitos para o wudu são estes que devem ser reunidos. E em que momento o wudu se torna obrigatório para o indivíduo? Em que momento o wudu torna-se obrigatório para o indivíduo? فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء. Quando entra o horário de salat, ou se a pessoa entra o horário de salat, no momento em que o horário de salat entra, aí torna-se obrigatório, portanto, a pessoa fazer o wudu. Entrou o horário de salat, então deves fazer o wudu para praticar o salat. Antes de entrar o horário de salat, naquele momento não lhe é obrigado, portanto, a fazer wudu. Ou não, torna-se obrigatório o wudu quando a pessoa pretende fazer algo cuja a condição da mesma é o wudu. Queres fazer o tawaf? Então é necessário fazer o wudu. Então aí torna-se obrigatório nesse exato momento. Queres recitar o Coran? Nesse exato momento o wudu deve ser obrigatoriamente cumprido. Por mais que seja uma ação que não esteja relacionada com um tempo determinado, então, mas queres fazer naquele momento, então deves fazer o wudu. Por exemplo, o tawaf, o pegar o mushaf. Então, esses são os momentos em que a pessoa, portanto, deve praticar o wudu. Então, este que nós tínhamos aqui a partilhar com relação, portanto, a primeira questão e a segunda questão deste capítulo da ablução do wudu. Lembre-se que para os outros terem a mesma oportunidade destas mesmas aulas, e se isto foi interessante realmente para si, é preciso partilhar, então partilha para que as nossas aulas consigam alcançar os nossos irmãos que necessitam de aprender as aulas de fiqh. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.